E aí, tudo bem? Bora lá falar de um tema que muita gente acha que é papo de corredor, mas que na verdade é um dos ativos mais poderosos de uma empresa, a cultura organizacional. A gente vai descobrir junto como é que se pega esse conceito que parece tão abstrato e transforma numa vantagem competitiva de verdade, sabe? E o principal, uma vantagem que dá para medir. Então, para começar, a pergunta que não quer calar é essa. A cultura aí na empresa é só aquele quadro bonito na parede, cheio de palavras inspiradoras, ou ela gera resultado de verdade, na prática? É bem nesse vão, sabe? Entre o que se fala e o que de fato acontece, que a gente vai mergulhar agora. Bom, e esse aqui é o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender a cultura como um ativo estratégico de fato. Depois, vamos ver o impacto disso nos resultados, nos números mesmo. Na sequência, os 4 pilares da performance, como a tecnologia ajuda a ativar tudo isso e, por fim, um plano de ação bem prático. Beleza, então vamos para a primeira parte. Vamos entender de uma vez por todas por que cultura deixou de ser só aquela história de ter um ambiente legal e virou uma ferramenta estratégica, e das mais poderosas, viu? A melhor analogia que eu já ouvi é essa. Pensa na cultura como o sistema operacional de um computador, o Windows ou o macOS da sua empresa. É ela que roda por trás de tudo, sabe? Ela define como as decisões são tomadas, como o trabalho rola no dia a dia. No final das contas, é a cultura que faz a estratégia sair do PowerPoint e virar realidade. Ok, tudo isso soa muito bem, mas e os números? Como é que uma cultura forte se traduz em resultado concreto no fim do mês? Porque, né, aquela máxima é verdade, o que a gente não mede, a gente não gerencia. E olha só que impressionante. Empresas que cuidam da cultura de forma intencional, sabe, com estratégia, chegam a ter um aumento de produtividade de 20 a 30%. Isso não é um ajustezinho, gente. É um salto de performance, é sair na frente da concorrência de verdade. E tem o outro lado da moeda, que é tão importante quanto. Uma cultura forte pode simplesmente cortar pela metade a rotatividade de funcionários. 50%. Pensa no que isso significa. Reter os melhores talentos e economizar uma grana preta com recrutamento e treinamento. E essa tabela aqui resume bem o estrago positivo que uma cultura forte faz. Além do que a gente já viu de produtividade e turnover, olha isso. Engajamento subindo até 40% e um tempo de adaptação muito menor para quem está chegando. Todos esses são indicadores que o C-Level olha, são fundamentais para o negócio. Beleza. Os números convencem. A grande pergunta agora é: como é que se constrói isso na prática? Porque uma cultura de alta performance não aparece do nada, né? Não é mágica. Ela precisa de uma estrutura, de uma base muito bem definida. E essa estrutura se apoia em 4 pilares essenciais. Primeiro, propósito e valores que sejam claros, que todo mundo saiba de cor e salteado. Segundo, liderança que dá o exemplo, que vive aquilo todo santo dia. Terceiro, comunicação que não para, que é consistente e reforça a cultura o tempo todo. E por último, mas não menos importante, sistemas de incentivos alinhados, que premiem quem age da forma esperada. E essa frase aqui, ela é perfeita. Resume tudo sobre o pilar da liderança. Cultura não é o que está no PPT, é o que a liderança tolera e recompensa. O que é recompensado mostra o que é valorizado. E o que é tolerado? O que é tolerado mostra o que é permitido. E isso é poderoso demais. E aqui fica claríssima a diferença entre o discurso e a prática. Não adianta nada a empresa dizer, a gente valoriza a inovação. Isso não quer dizer nada. A prática é definir o que é inovar aqui dentro. Por exemplo, aqui, inovar significa testar ideias novas e tá tudo bem se elas derem errado, porque o importante é aprender rápido com os erros. Viu a diferença? Agora vem o grande desafio. Como é que se escala tudo isso? Especialmente em empresas com centenas, milhares de pessoas. Como garantir que a cultura chegue em todo mundo? É aqui, meus amigos, que a tecnologia entra como a grande aliada para tirar a cultura da teoria e levar para a prática em larga escala. E uma das ferramentas mais eficazes mesmo para fazer essa ponte é a gamificação. O que é isso? É basicamente usar a lógica dos jogos, pontos, desafios, rankings, recompensas, para transformar aqueles valores da cultura em ações práticas e, o mais importante, engajadoras no dia a dia. Mas por que isso funciona tão bem? É simples. A gamificação reforça na hora os comportamentos que a gente quer ver. Ela cria um ciclo de reconhecimento que não para. E, claro, aumenta muito a participação em treinamentos, porque vira algo divertido. Ela ataca as duas frentes, a motivação que vem de fora, com prêmios, e a que vem de dentro, com a sensação de progresso e conquista.
Certo. Já entendemos a teoria, já vimos as ferramentas, agora é a hora da verdade. Vamos para a parte mais importante: como pegar tudo isso e botar para rodar, com um plano de ação claro e estruturado. E o caminho é esse framework de 5 passos. Começa com o diagnóstico, entender qual é a foto atual da cultura. Passo 2, definição estratégica, traduzir os valores em comportamentos observáveis. Passo 3, integração, amarrar tudo isso com os treinamentos e o desenvolvimento das pessoas. 4, a ativação, usando a tecnologia e a gamificação para dar vida a tudo isso. E por fim, o passo 5, que é um ciclo contínuo, medir e otimizar, sempre. E aqui vale a pena repetir quase como um mantra: sem mensuração não existe gestão. Ponto. A cultura tem que sair daquele campo do eu acho e entrar no campo dos dados, dos fatos concretos. E que dados são esses? Bom, tem vários. O INPS, para saber se as pessoas indicariam a empresa para um amigo trabalhar, as taxas de adesão aos treinamentos, o engajamento nas plataformas de aprendizagem e, claro, os clássicos: retenção de talentos e a performance das equipes. Tudo isso são termômetros da cultura. E para a gente fechar o raciocínio, o ponto central é este aqui: cultura não é uma caixinha do RH. Cultura é estratégia de negócio, pura e simples. É responsabilidade da liderança, do CEO à coordenação, porque é isso que cria uma vantagem competitiva que ninguém, mas ninguém mesmo, consegue copiar. Por isso a pergunta hoje para qualquer líder não é mais: será que eu devo investir em cultura? Essa pergunta já passou. A pergunta certa agora é: como eu consigo escalar essa cultura de um jeito eficiente e com um retorno sobre investimento, um ROI, que seja claro e comprovado? E como a gente viu aqui, a resposta passa por juntar estrutura, tecnologia e o engajamento que não pode parar.